Hoje, no programa Escola Bíblica, nós vamos analisar os detalhes da criação dia a dia. E você vai descobrir que esses detalhes apresentam uma lógica. O Deus soberano que se preocupa com cada detalhe também da nossa vida. Está no ar Escola Bíblica. Olá, como é que você está? Tudo bem? Como é que você passou seu dia? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Coração tranquilo, em paz, preocupado? Queria dizer que mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Mais uma vez nós nos unimos, porque aqui no Escola Bíblica nós temos a oportunidade de abrir o texto bíblico, de analisar o texto com auxílio da nossa tela e também nós temos aqui o nosso material didático que nós apresentamos para você gratuitamente. Daqui um pouquinho eu vou falar desse material, tá bom? Que é o nosso novo curso. Porque agora, você sabe que nós estamos no mês especial do aniversário dos Anjos da Esperança. Ontem a gente mostrou um VT. Quem são os Anjos da Esperança? São aqueles que fazem doações financeiras para que a gente apresente tudo que a gente apresenta aqui na Novo Tempo. TV, rádio, web. Porque a Novo Tempo é um canal que não tem intervalo comercial. Nós estamos aqui por causa também dos nossos Anjos da Esperança. E nesse mês nós temos incentivado aos nossos telespectadores, se você já é um anjo, a convidar um amigo para ser um anjo da esperança. Isso mesmo. Você já é anjo? Nós convidamos você para convidar um parente, um amigo para ser um anjo. Olha, e eu estou aqui hoje com uma convidada especial. Jaqueline, tudo bem? Tudo bem. A Jaqueline é uma das figurinistas aqui da Novo Tempo. Ela que faz com que o nosso traje, né, seja adequado, vem aqui, dá aquela olhada especial, né, Jaqueline? Sim, sim. Jaqueline, você já é um anjo da esperança? Sou um anjo da esperança. É um anjo da esperança. Mas eu soube que você convidou duas pessoas para se tornarem anjos da esperança, é isso mesmo? Sim, convidei a minha mãe, a Ângela, e a amiga dela, Rosilene. Elas já sabiam que era um anjo da esperança e eu notifiquei com elas, né? O desejo elas já tinham no coração. E aí eu vi o WhatsApp, entrei em contato, passei o nome delas, o contato delas também, né? E a forma como elas iam fazer essa doação. Então você fez o contato, mãe, eu sou um anjo, ela já sabia o que era o anjo da esperança, Sim. que ajuda Novo Tempo. Mãe, você quer ser um anjo também? Mamãe disse sim. Sim. E aí você fez para... Para a amiga dela, Como é que é o nome da amiga? Rosilene. Para Rosilene, eu sou um anjo, você quer ser um anjo também? Foi isso que você fez? Isso mesmo. Aí pegou o nome... Isso, peguei o nome, o contato, a forma como elas iam fazer a doação, mandei pelo WhatsApp, né, do Anjos. Eles já vão entrar em contato com elas para estar fazendo o cadastro, para elas realmente se tornarem um anjo da esperança. Que legal, duas amigas então. Sim. Jaqueline, com essa sua motivação, a gente vai ter que convidar muita gente. Com certeza. Então, queria que você olhasse para aquela câmera lá agora e incentivasse os nossos telespectadores que são anjos para convidarem seus amigos. Bom, na verdade, se você ainda não é um anjo, né, que você se torne um anjo da esperança e que convide pessoas próximas de você para que realmente possa se tornar um anjo da esperança e abençoar a vida de muitas pessoas, né? E que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a cada um de vocês em dobro.
Jaqueline, mineira de Curvelo. Obrigado, que Deus continue abençoando muito você. Amém. Tá bom? Obrigadão. Olha, foi muito legal esse depoimento da Jaqueline, maravilhoso. Se você já é um anjo da esperança, você pode continuar sendo anjo, mas você pode convidar. Está aí o número, olha só. Você pode ligar agora, se você, lógico, primeiro você convida seu amigo, combina com ele, eu sou um anjo, se ele não sabe, você explica, e aí você pega o nome, o telefone e como ele vai fazer a doação. E aí você, está aqui, ó, o número aqui, ó. 21 27 30 30, 0 operadora 12, é o telefone que você pode ligar, ou mandar mensagem pelo WhatsApp, está aqui, do ladinho aqui, ó. Ali, ó, 12 981 76 6630, tá bom? Foi para o WhatsApp que a Jaqueline fez, mandou. E aí, a Novo Tempo vai fazer contato. Exatamente isso. A Novo Tempo vai fazer o contato e, olha, vai ter surpresa para você que convidou seu amigo. Vai ter um presente para você. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Nós vamos, nesse momento, orar a Deus, pedindo iluminação. Eu gosto de tirar esse momento do Anjo da Esperança. Na quinta eu vou estar ao vivo no Anjo também, porque quando a gente ouve histórias de vidas transformadas, os anjos da esperança se tornam ainda mais especiais, porque através da sua doação, por exemplo, nós temos condições de oferecer gratuitamente o nosso material didático. Está aqui, ó, que é a nossa revista A Procura da Verdade, que nós estamos estudando nessa temporada. Se você quer receber, manda uma mensagem para o WhatsApp agora, é o 8244 4449. Devagar. 8244 4449. Ou você pode ligar no horário comercial para o 12 21 27 31 21. Ou entrar no nosso site biblia.com.br. Vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Eu estava lendo os inúmeros pedidos de oração, pessoas que têm assistido o programa, têm se identificado com os temas apresentados. Quero dizer que a gente tem orado por cada um desses pedidos, tá bom? Vamos orar. Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua palavra, que o Senhor nos dê iluminação para a gente entender e para a gente aplicar na vida, que a palavra transforme. Mas eu também oro por todos os telespectadores, esses que têm compartilhado suas angústias, que o Senhor os abençoe. Que eles também abram o coração para Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a pegar sua Bíblia. Nós vamos juntos estudar a palavra nesta semana. Eu estou trabalhando um pouquinho o tema da criação e a gente vem apresentando os detalhes da criação. Ontem a gente apresentou que a criação foi um ato intencional de Deus e não um ato casual, ou seja, houve um planejamento divino. E a gente tem, na sequência, alguns versos que comprovam isso com duas expressões. A expressão era bom, que originalmente dá a ideia de que deu certo, ele aprecia uma apreciação estética de algo belo, e a expressão era muito bom, que tem o significado de que funcionava bem, era lindo, era perfeito. E alguns textos, como Gênesis 1:4, e viu Deus que a luz era boa, Gênesis capítulo 1, verso 10, e viu Deus que isso era bom, quando ele faz aqui o ajuntamento das águas e dos mares. No verso 12, a terra quando produz relva, ervas, viu Deus que isso era bom. Quando ele cria os dois grandes luzeiros, e ele diz que disse Deus, né, que isso era bom, no verso 18. Agora o verso 21, quando Deus cria os grandes animais marinhos, termina o verso, e disse Deus que era bom.
verso 25, quando ele faz os animais selváticos, toda espécie de animais domésticos, e viu Deus que isso era bom. Essa expressão, como eu mencionei, mostra a apreciação divina para aquilo que havia sido criado. E no verso 31, ele termina dizendo, depois de todo o ato criador, e viu Deus que isso era muito bom. Ou seja, que tudo funcionava bem, tudo estava de acordo com aquilo que ele havia planejado. Essas expressões revelam que Deus é um Deus detalhista e um Deus que planejou a sua criação. E como eu mencionei ontem, é o mesmo Deus que se preocupa conosco e que está interessado em nossa vida, em cada detalhe. Nós não fomos criados e abandonados. Fomos criados e estamos sendo acompanhados pelo Senhor. Vamos na sequência. No final do nosso estudo, no final de cada um, eu vou mostrar aqui para você na revista, a gente tem questões para reflexão. São algumas perguntas. Vou abrir aqui. Aqui, Andrews, mostrar aqui para você. Está aqui, ó. Assim, ali, ó. Questões para reflexão. São perguntas e o texto bíblico. E eu quero fazer com você, tá? Como eu fiz no outro estudo, quero fazer com você rapidamente aqui. Eu vou ler a pergunta e aí o texto bíblico e eu compartilho com você essa resposta. Na realidade, vou colocar a resposta com as minhas palavras, como você pode colocar na sua. Esse aqui é bem esse clima que a gente tem de sala de aula, tá? A gente tem perguntas que têm o objetivo de fazer a gente pensar. Esse é o grande objetivo da pergunta, tá? Quem criou os céus e a terra? Os céus e a terra. O texto de referência que você tem é Gênesis capítulo 1 e o verso 1. E diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais, porque Jesus Cristo e o Espírito Santo fazem parte, são agentes também desse ato criador, tá bom? Então, se você tem aí seu guia de estudos, se você tem a sua Bíblia, Deus é o Criador de todas as coisas. A gente já aprofundou isso, olhar para o Deus, esse Deus Criador é o Deus soberano. Pergunta número 2. Por intermédio de quem Deus criou todas as coisas? O texto é Colossenses 1, 15 e 16. E eu vou para o intervalo. A gente vai por intervalo e essa pergunta eu respondo na volta. Por intermédio de quem Deus criou todas as coisas? Você sabe que a aprendizagem tem um processo. A gente ouve, a gente escreve, a gente participa. E essa é a nossa escola, é a escola bíblica. Eu volto já, bem rapidinho. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de abrir o texto bíblico, de analisar o texto e temos também o nosso material didático que nós oferecemos para você gratuitamente. Não custa nada. É só você mandar uma mensagem, está aqui, ó, A Procura da Verdade. Manda uma mensagem para o 129 82 44 44 49. Está aí na sua tela. Ou você pode ligar em horário comercial para o 12 21 27 31 21. Ou ainda, você pode acessar o nosso site biblia.com.br. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos nas questões para reflexão, que são as perguntas que estão no final desta lição, que é a lição número 3. Por intermédio de quem Deus criou todas as coisas. Colossenses 1, 15 e 16. Esta é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo fez parte. João vai dizer isso também no capítulo 1. Então, quando a gente lê um texto bíblico estudando um tema, é importante que a gente não defina uma ideia somente a partir de um texto. Aí, no seu guia de estudos, a gente tem, deixa eu até pegar aqui, as outras referências de outros versos. Tá? Se você abrir o seu guia, você vai ver que está ali, ó. São o texto de Colossenses 1,16, João capítulo 1, verso 3 e Hebreus 1 e 2. E a gente leu lá em Hebreus, né? Também agora falando de Deus, que Deus criou do nada. Então, sempre quando a gente estuda um tema, é importante que a gente leia outros versos. Então, Jesus Cristo foi agente no processo da criação. Agora, o que Deus criou em cada dia? Isso aqui é bem interessante para a gente analisar. Primeiro dia, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Deus criou a luz no primeiro dia. A gente tem aí um questionamento em relação ao terceiro dia da criação, quando o quarto dia da criação, quando é criado os dois grandes luzeiros, né, o Sol e a Lua. Então, a gente não sabe exatamente que luz era essa. Alguns estudiosos chegam a dizer que era a própria luz da presença de Deus que tirou aquela camada de escuridão que cobria a terra. Em comparação ao texto do Apocalipse, que na nova terra a luz de Deus iluminará toda a terra. Mas eu queria me deter aqui numa expressão que dá uma ideia que é importante para a gente. No final de cada ato criador, de cada dia, essa expressão houve tarde e manhã, ela indica um dia de 24 horas. Logo, nós olhamos para a semana da criação como uma semana literal. E por que isso é importante para a gente? Porque a nossa vida, as nossas necessidades físicas hoje, pós-pecado, exemplificam exatamente aquilo que foi na semana da criação. Nós hoje necessitamos do descanso do dia, dos 6 dias, do 7º dia do descanso, porque nós precisamos, o nosso organismo necessita disso. Então, a mesma semana de 7 dias é a semana de 7 dias hoje. Agora, quando eles receberam, eles não tinham essa necessidade de descanso, ainda que o texto diz que Deus descansou no 7º dia. Esse descanso estava muito mais ligado à referência da origem do que uma necessidade. Até porque Deus, como diz a palavra, não se cansa. E o ser humano, naquele início antes do pecado, também não tinha essa necessidade. Por isso que o 7º dia era o dia para relembrar a origem. Pós-pecado, nós temos então o 7º dia como um dia de descanso, mas um dia que lembra a semana literal. É importante para a gente analisar isso. A gente tem outras referências, outros versos na Bíblia que vão apresentar o dia como um dia de 24 horas. Então, só para a gente enfatizar isso aqui. No 2º dia, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação das águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o 2º dia. O que Deus faz? A separação das águas. E Deus faz o firmamento. Agora a atmosfera foi criada. Você vê que
Todo ato de execução em cada dia é um ato intencional e coordenado, planejado. Terceiro dia, ajuntem-se, está no capítulo 1, versos 9 a 12. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Eu vou simplificar, o texto é longo, é só como referência para você. Deus faz aqui a parte seca da terra. Esse é um ato sobrenatural e é fácil a gente compreender. 70% nós temos da terra, que é a maior porção que é água, e Deus faz um ajuntamento de terra. E você sabe que a água circula toda a terra, seja na atmosfera ou seja nas profundezas. Mas Deus separa essa porção seca. Quarto dia, agora sim, Deus cria os 2 grandes luzeiros, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam para eles sinais para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. Assim fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas no quarto dia. Eu vou terminar, porque eu quero fazer uma comparação, porque é bem legal. Você olha, o primeiro está relacionado com o quarto. No primeiro Deus cria, no quarto Deus preenche. No segundo, Deus cria. No quinto, Deus preenche aquele ambiente com o segundo ato criador. No terceiro, Deus cria. E no sexto, Deus preenche de novo aquele ambiente no ato criador. Quinto dia, agora Deus vai povoar as águas, todos os seres marinhos e as aves que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Criou os grandes animais marinhos, isso no quinto dia. No sexto dia, produz a terra seres viventes, conforme a espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Deus fez no sexto dia. E Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eu quero ir para a Bíblia aqui só para fazer essa comparação com você. Deus, no primeiro dia, ele cria a luz e ele preenche com o segundo ato criador, agora no quarto dia com os luzeiros. Deus, no segundo dia, faz os céus e a terra, faz os céus e os mares e preenche agora habitando pássaros e peixes. No terceiro dia, ele faz a porção seca e a vegetação, e ele agora preenche com os animais terrestres e o ser humano. O que isso mostra? Em cada ato há uma intenção. Em cada ato há um planejamento. A terra foi planejada. Nós fomos planejados. Amanhã eu vou terminar as questões bíblicas aqui que estão no final. Mas eu quero fazer um apelo para você. Hoje eu estava pensando, eu acho que eu tenho apelado pouco, apelado no sentido assim, levado você a uma decisão. A gente precisa tomar decisões, todos os dias a gente toma. E a minha pergunta hoje à noite para você é, quando você vê um relato assim, essa história eu ouço desde criança, quando eu sempre vivi em comunidade religiosa, mas quando eu paro, como fiz essa semana, desde semana passada, estudando a criação, quando eu paro, tem que ter um ser sobrenatural. E eu pergunto para você hoje, o que você fará com esse conhecimento? O que você vai fazer com isso? Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Pastor, está difícil. É difícil acreditar, porque a gente recebe informações contrárias. Pare, leia, ore e aceite
Deus como Criador e como mantenedor. Você quer orar comigo nesse momento? Por isso, você deseja? Vamos orar? Pai, eu imagino as lutas, as dificuldades que as pessoas têm para crer. Pai, mas eu clamo hoje para que o Espírito trabalhe nesse coração e para que a gente aceite e receba esta verdade. O Deus Criador, o Deus mantenedor, eu suplico por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.